Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto do Evangelho que nós refletimos hoje é o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, os versículos de 25 a 37. E esta liturgia de hoje, que é um texto bastante conhecido, chama-nos a pensar um pouco acerca de nós próprios, da nossa própria postura diante do próximo, ou talvez até de querermos saber quem verdadeiramente é o nosso próximo. Essa liturgia procura definir o caminho para encontrar a vida eterna. A vida eterna, na verdade, para aqueles que acreditam que há uma vida após a morte. Sim, porque muitos pensam que a vida é este tempo que vivem aqui e depois disso, depois da morte, já não se tem mais nada. Mas para nós que acreditamos na vida eterna, encontramos nesta liturgia desta semana esta definição do caminho para encontrar esta vida. E nós pensamos que, segundo aquilo que Jesus nos ensina, quando é abordado pelo intérprete da lei, que é no amor a Deus e aos outros, que encontramos a vida em sua plenitude. E é exatamente assim que Jesus coloca para nós nessa tarde. Não é no cumprimento de ritos, mas é no amor a Deus. E este amor nos é dado como exemplo a história do bom samaritano. Um homem que, segundo os padrões judaicos, era infiel, era um herege, mas que, no entanto, foi o único capaz de usar de misericórdia para com aquele homem que, a caminho, é espancado por salteadores, tiram-lhe os seus bens, os seus pertences, e não se conformando com apenas levar aquilo que lhe pertencia, espancam-no pelo caminho e deixam-o semi-morto na berma da estrada. É este o exemplo que Jesus usa quando aquele homem intérprete da lei se aproxima de Jesus, não com o intuito verdadeiro de querer saber o que lhe era necessário para herdar a vida eterna, mas com o único intuito de provar a Jesus. E Jesus, conhecendo o mais profundo do seu coração e sabendo quem ele era, um exímio conhecedor da lei, pergunta-lhe então como é que ele a interpreta. E é exatamente o texto que fala sobre o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e amar ao próximo como amamos a nós próprios. Queridos, é nesta abordagem que este intérprete se coloca diante de Jesus. E Jesus, que sempre usou muitas parábolas para ensinar, sem precisar dizer muito, apenas com exemplos interessantes, coloca então esta história deste homem que é espancado, que é colocado, deixado à beira do caminho ou à berma da estrada semi-morto, e que, diante desta situação, Jesus utiliza dois exemplos para ensinar aquele homem exatamente o que era essencial. Talvez aquele samaritano fosse
o único com legitimidade para não fazer absolutamente nada, para passar de largo, para ir o seu caminho. Mas, no entanto, vem um sacerdote, um homem que representava a suprema autoridade religiosa, vê aquela situação e é como se não a tivesse visto. Passa de largo, diz o texto do Evangelho de Lucas. Depois vem também o levita, pelo mesmo caminho. O levita que estava associado ao serviço de Deus, que eram aqueles que eram responsáveis pelo louvor, que deveriam ter sensibilidade, que nunca deveriam ter passado de largo, que deveriam ter parado e ajudado aquele homem que estava semi-morto. Este também passa distante, passa de largo e não se importa nem um pouco com aquilo. E Jesus finalmente diz que vem também um samaritano, seguindo o seu caminho, e este samaritano desce do seu animal, vai até onde está aquele homem, ajuda-o, limpa as suas feridas, coloca-o no seu animal e vai levá-lo a uma hospedaria onde ele pudesse ser cuidado por alguém que ele pudesse dar os cuidados mais adequados. Meus irmãos, nós podemos compreender bem a essência deste ensinamento. Não é a religiosidade que temos que faz com que sejamos pessoas boas, sensíveis, que faz com que estejamos atentos ao sofrimento dos outros, porque nesta história de Jesus está muito bem claro que a religiosidade não significa bondade. Não é aquele que está no louvor, que participa, que canta, que também se sensibiliza com a dor daquele que estava caído à beira do caminho, semi-morto. A indiferença, a falta de amor, faz com que estes dois, que deveriam socorrer, passem adiante. Mas há alguém que não é religioso, que não é levita, mas que é humano, e que para, e que estende a sua mão, e que investe os seus recursos, e que se sacrifica andando a pé enquanto o outro vai sendo transportado no seu animal, para que aquele homem que estava caído pudesse ser socorrido. Nós aprendemos com este samaritano que o nosso próximo pode ser alguém que está fora do nosso círculo. Necessariamente não é alguém que está ali perto de nós. Pode ser alguém que nem seja da nossa religião, que não seja da nossa cor, que não seja da nossa família, que não seja da nossa raça. Porque o nosso próximo é todo aquele que precisa de nós. Nós aprendemos com este samaritano que o amor real requer sacrifício. Um sacrifício que levou o outro a andar a pé, enquanto o animal carregava aquele que tinha sido ferido. Este mesmo sacrifício que nos faz lembrar que Jesus também se sacrificou por nós. Este sacrifício que nos faz lembrar que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ou sendo nós ainda pecadores. Depois de expor esta parábola, depois de perguntar ao intérprete da lei qual deles, qual dos três ele acha que foi, que agiu de forma correta, aquele homem olha para Jesus e diz: aquele que agiu de misericórdia, verdadeiramente. Quem age com misericórdia expressa o amor de Deus pelo outro. E o que Jesus diz é: vai tu e faz o mesmo. Jesus manda que cada um de nós que o quer seguir no caminho da vida plena deve fazer o mesmo para com o seu próximo, lembrando-se, o próximo é todo aquele que de nós precisa, que
este exemplo de amor, de entrega, tome conta do nosso coração e que nesta semana nós estejamos atentos aos nossos próximos, aqueles que por vezes não foram espancados, nem foram vítimas de salteadores, mas que estão feridos no seu coração e na sua alma e que estão mesmo precisando de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.